Que bom que você está aqui, esse daqui é o legado eterno. Só aquilo que é eterno a gente pode falar de eternidade. É um devocional. O legado eterno é um devocional onde a gente vai usar a palavra de Deus, a Bíblia, para poder trazer alguns ensinamentos que possa gerar valor para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Ó, saiba de uma coisa, a Bíblia é a palavra de Deus e como ela é a palavra de Deus, tudo que nós precisamos está aqui. A sua espiritualidade, ela precisa ter alguns pilares que são essenciais. E os pilares essenciais é um devocional, né, o devocional é a meditação, a leitura na palavra, a oração, a adoração, o louvor, tudo isso daí faz a gente crescer e crescer por demais. Então eu quero começar esse daqui falando sobre o Evangelho de João, o Evangelho segundo João, aquilo que João deixa escrito. De João 1 até do primeiro versículo até o último, ele vai fazer um único apontamento. Por isso que eu sou apaixonado por João. O apontamento é Jesus. Em tudo você vai ver Jesus. E eu quero compartilhar alguns desses ensinamentos com você, a começar com João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Olha só o que diz. No princípio era aquele que é a palavra, ou em outras versões, aquele que é o verbo. E ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, ou desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aqui está falando do Logos de Deus, quem chama Jesus. Jesus é o verbo de Deus, ele é o princípio de tudo, ele estava no princípio. Quando a Bíblia fala em Gênesis, né, que Deus disse no princípio, né, haja luz e houve luz, e ele foi criando todas as coisas, todas as estações do universo, a triunidade se fazia presente ali, o Deus trino se fazia presente. E aqui João 1:1, no princípio era a palavra ou era o verbo, ele faz uma menção diretamente àquele princípio, àquele início de tudo. Não o início dele mesmo, porque ele não pode ser feito, não pode ser criado, não pode ser formado, ele subsiste nele mesmo. O Deus que é de eternidade em eternidade, eu brinco, né? Eternidade para trás e eternidade para frente, ele não pode ser criado, formado, mas ele pode falar, dizer apenas uma palavra. Ó, o verbo é o quê? É a parte central de todo o processo de uma língua, de uma comunicação. É por meio do verbo que tudo acontece. E Jesus é isso, ele é o verbo de Deus, é o Logos de Deus. Que lindo, que fantástico, né? A palavra de Deus, ela traz muitos ensinamentos. Primeiro que eu queria destacar, lendo esses 3 versículos. Jesus é o centro de tudo, e ele deve ser o centro da sua vida. Jesus é aquele capaz de mudar a história, mudar a perspectiva, mudar tudo que existe no ser humano. Eu costumo brincar, né? Onde Jesus está, tudo e todos são transformados. Porque aquele que é o verbo de Deus, ele é aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o final de todas as coisas, ele é o eu sou, capaz de mudar a história de qualquer pessoa. As pessoas, elas precisam de uma pecinha que falta no quebra-cabeça da vida dela, uma pecinha que está aqui, ó, está faltando. É o verbo de Deus encarnado, Cristo que morreu, mas ressuscitou. Esse é capaz de transformar. E quando a gente vai lendo aqui João, a gente vai tirando vários ensinamentos. E quando eu chego aqui em João 1, versículo 11 e 12, diz assim: Veio para o seu, mas os seus não o receberam. O judeu, né, naquele momento, estava esperando o Messias que tinha sido prometido pelos profetas lá no Antigo Testamento. No decorrer da história toda, Deus se cala durante 400 anos, e aí depois Deus manda João Batista para poder anunciar as boas novas que o Filho do Homem, que o Cristo estaria aqui. E João fala que eu não sou capaz de amarrar ou de desatar o nó da sandália daquele que chegará, que é Jesus. Jesus já estava aqui na terra, mas estava prestes a começar
o seu tempo de evangelho, né, de evangelizar, de falar do seu reino, de mostrar quem ele era. A Bíblia está falando aqui em João 1:11, ele veio para os seus, ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam. Os judeus estavam esperando um Jesus, libertador político, libertador, um senhor de guerra, e Jesus vem como um cordeiro para poder mostrar não uma liberdade ou uma libertação terrena, mas uma libertação espiritual. Não veio para poder falar das coisas da terra, mas veio para falar das coisas do céu. Só aquele que é extraordinariamente espiritual, só aquele que tem o poder de mostrar, de construir o céu e a terra, pode mostrar coisas do céu e da terra. Sabe, o homem natural pensa nas coisas naturais, mas o homem sobrenatural, ele pensa nas coisas de forma sobrenaturalmente. Jesus é esse. E aí no versículo 12 diz assim, pega essa palavra para você: "Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus." Jesus veio para o seu, para os judeus, eles não o receberam, mas todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que declarar que Jesus é Senhor e Salvador, esses daí serão feitos filhos de Deus. Essa palavra é muito poderosa. Eu não sei qual o momento da sua vida, qual é o estágio, qual é a jornada que você está vivendo. Você precisa de Jesus o quanto eu preciso. Ele é Senhor e Salvador. Algumas pessoas rejeitaram, mas todos aqueles que entenderem pela fé que Jesus é Deus, será salvo. Essa mensagem de João, ela é muito profunda. Meu desejo é que possa atingir o seu coração e que você possa ecoar isso daí para outras pessoas em outros lugares. Deus te abençoe em nome de Jesus.